Olha nós aqui outra vez. Estamos aí com mais uma videoaula, dessa vez para mudar o assunto um pouquinho, né? Nós vamos agora introduzir no reino Planti, tá? Tá escrito plantai aí, mas é reino Planti. Galera, estudar planta é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante, né? Eu costumo dizer para todo mundo que as pessoas não conhecem o que é uma planta, né? Muita gente não vê a planta como esse ser vivo, no sentido literal da palavra. A maioria das pessoas vê com vida aquele que corre, aquele que late, aquele que grita, aquele que briga, e a planta está ali, inerte, paradinha, apenas ficando no movimento do vento, né? Mas ali tem muita vida, galera. Ali tem muita vida. A planta tem uma vida como a vida de qualquer animal, tá? A planta respira, a planta se alimenta, a planta se reproduz, né? Então é um mundo fascinante, é um mundo muito interessante, tá? O reino Planti é um reino que fascina, né? Pelo simples fato de ser um organismo como você, né? Que fazem as coisas como você, né? E pouca gente consegue perceber isso, beleza? O que nós vamos fazer é trabalhar com um grupo de plantas. Nós vamos conhecer um grupo de plantas. Nós vamos conhecer todas as plantas que existem, mesmo porque isso é impossível. Nós vamos ver as características de plantas que constituem o planeta aí, beleza? Para isso, vamos dar uma olhadinha na evolução das plantas, como que as plantas evoluíram, beleza? Até agora, moçada, nós estudamos o reino protista, tá? Nós vimos aí as algas, tá? Que estão no reino protista. A partir das algas, eu tenho o surgimento do reino Planti, tá? Então eu tenho as briófitas, ok? Que são as mais simples, que é tema da nossa aula de hoje. Nós teremos pteridófitas, nós teremos gimnospermas e nós teremos as angiospermas, beleza? Essas plantas que nós estamos vendo aí, esse reino Planti, que será estudado, ele vai das briófitas até as angiospermas. Aqui eu tenho o organismo mais simples que você possa imaginar, tá? E aqui eu tenho o mais evoluído, né? O mais desenvolvido que você possa imaginar. Perfeito? É como se aqui eu estivesse vendo o que você está vendo lá com a Flávia, como se aqui no reino animal eu tivesse os poríferos e aqui eu tenho os cordados, entendeu? Em sentido evolutivo. Perfeito? Do mais simples ao mais evoluído. Como é que elas estão divididas, essas plantas, né? Elas estão divididas, galera, em dois grupos, tudo bem? Nós teremos as plantas que não têm semente e nós teremos as plantas que têm semente, tá? As plantas que não têm semente, nós chamamos de criptógamas, tá? Então, as criptógamas são plantas sem semente que incluem as briófitas e as pteridófitas, perfeito? E eu terei as com semente, que nós chamamos de fanerógamas, legal? As fanerógamas, elas incluem as gimnospermas e as angiospermas, perfeito? Dentro desse grupo todo aqui, nós teremos plantas que não apresentam vasos condutores, que são as briófitas, como eu falei, a mais simples de todas, e terei aquelas que terão vasocondutores, que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Porém, galera, todas as plantas apresentam a mesma característica. Elas são pluricelulares, eucariontes, autótrofas, ou seja, realizam fotossíntese. Beleza? Então eu tenho as plantas divididas em criptógamas e fanerógamas. Perfeito? Nós vamos estudar hoje
as briófitas, tá? As briófitas, que são organismos menos evoluídos, são organismos que não têm a evolução que eu tenho, por exemplo, aí nas angiospermas. Foram as primeiras. É como se eu estivesse olhando no reino animal o que vocês viram lá em Porífero. Legal? Muito simples, né? Nesse sentido, simplicidade, beleza? Muito simples, ok? Vamos lá. Quem são essas briófitas, galera? As briófitas são plantas muito pequenas, tá? Que têm poucos centímetros de altura e sempre estão vivendo em ambientes úmidos e de sombra, tá? Talvez muitos de vocês, talvez não, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram briófitas. Às vezes você olha lá em pedras, em muros, no tronco de árvores, um tufo de plantas que parece um tapetinho verde, parece como se fosse uma graminha grudada ali no tronco de uma árvore, tá? Ali são as briófitas. Esses organismos, eles estarão sempre presentes num ambiente úmido e com pouca luz, tá? Exatamente para que eu não possa perder essa umidade. Legal? O que eu tenho de grande característica nesses organismos naquela classificação que vimos anteriormente? Elas não apresentam vasos condutores de nutriente. Elas não apresentam vasos condutores de seiva. Professor, o que é isso? É o seguinte, nós não temos os vasos sanguíneos que conduzem o sangue, levando nutrientes para o nosso organismo, levando oxigênio, levando proteínas, carboidratos e tudo mais. O vaso condutor de uma planta, ele teria mais ou menos essa conotação, é como se fosse os nossos vasos sanguíneos. É eles que distribuem na planta tudo aquilo que a planta necessita. Eu tenho dois tipos de vaso condutor, galera. Eu tenho o xilema, que está levando seiva chamada de bruta, que é constituída de água e sais minerais, ou seja, um vaso condutor que leva aquilo que está no solo, da raiz até a ponta das folhas, e eu terei o outro chamado de floema. O floema é o vaso condutor que leva a glicose, que leva nutriente para a produção de energia da ponta das folhas, tá? Dali onde está acontecendo a fotossíntese, até a extremidade das raízes. Então, o xilema sobe, o floema desce. Faz o papel de um vaso condutor. Beleza, moçada? Então, esses caras, as briófitas, não apresentam vasos condutores de seiva. Ou seja, eu não tenho vaso condutor para a condução de seiva. Beleza? O transporte de água, a partir do momento que eu não tenho um vaso condutor, é feito de célula a célula. Então, eu tenho aí os nutrientes, que é o soluto, sendo passado de uma célula para outra através de difusão, e tenho a água passando de uma célula para outra através de osmose. Perfeito? A partir desse momento, o processo de condução é extremamente lento. O que justifica, galera, esses organismos, as briófitas, terem pequeno tamanho, serem muito pequenas. Por quê? Porque eu faço a condução daquilo que eu necessito de célula a célula. Eu não posso ser muito grande. Então, professor, o que faz com que as briófitas sejam tão pequenas? A ausência de vasos condutores. Perfeito? Eu não tenho um vaso condutor, eu não consigo levar nutriente numa distância muito grande, então eu tenho que ter um tamanho pequeno. Quem que está nesse grupo? Os músculos e as hepáticas. Esses caras, os músculos e as hepáticas, são os principais representantes das briófitas. Beleza? Esse organismo, galera, ele tem coisas diferentes daquela planta que você está habituado a ver, tá? Então, eu terei uma planta que não tem uma raiz propriamente dita. Ela não apresenta raiz.
ela tem alguns filamentos que nós chamamos de rizóides, que vão fazer a absorção de água e dos sais minerais diretamente do solo para todas as células da planta, para poder ter a necessidade ou suprir as necessidades que o vegetal vai ter. Olha que interessante, se você lembrar, quando nós falamos a respeito das algas, ali eu já tinha a estrutura que não era uma raiz verdadeira. Eu tinha uma estrutura que nós conhecíamos como rizóide. Então eu consigo entender evolutivamente que esses organismos, que são as briófitas, têm a sua origem ali naquelas algas. Né? Então eu tinha as algas protistas e a partir daí surgem os primeiros vegetais representados pelas briófitas. Perfeito, galera? Muito bem. Como é que esse organismo vai se reproduzir? Como é que uma briófita se reproduz? Primeiramente, moçada, eu terei essa planta realizando a reprodução em duas etapas. A reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Professor, me ajuda aí. Bom, vamos relembrar. Assexuado significa que eu não tenho troca de gametas, eu não tenho encontro de gametas, melhor dizendo. E assexuado eu tenho encontro de gametas. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu terei aqui nitidamente, né, o que nós chamamos de alternância de gerações. Eu terei dois tipos de organismos. Né? Eu terei aquele organismo que vai fazer a reprodução de forma assexuada, então eu tenho um tipo de organismo, e terei aquele que vai fazer de forma assexuada. Eu tenho outro tipo de organismo. Eu tenho o que nós vimos ali na aula anterior, que é um ciclo haplodiplobionte, ou seja, eu tenho o organismo haploide e o organismo diploide. Eu tenho o gametófito haploide, eu tenho o esporófito diploide. Gametófito é N, esporófito 2N. A partir do momento que eu tenho uma fase N e uma fase 2N, ou seja, eu tenho um organismo haploide, eu tenho um organismo diploide, eu tenho alternância de gerações, metagênese, perfeito? Que está representado no ciclo que você aprendeu, haplodiplobionte. Tudo bem? Nessas plantas, galera, eu vou ter uma fase do ciclo onde o organismo que eu estarei vendo constantemente, ou seja, aquele que cada vez que eu bato o olho, eu estou enxergando ele, chamado de gametófito. Nas briófitas, o gametófito é a chamada fase duradoura, é aquela parte do ciclo, é o organismo pertencente ao ciclo haplodiplobionte que estará sempre ali presente. Toda vez que eu olhar uma briófita, eu estarei vendo o gametófito. O gametófito é chamado de fase duradoura. É aquele que eu vejo sempre. É aquele que estará constantemente aos meus olhos. Eu sempre estarei enxergando o gametófito como fase duradoura. O tapetinho verde, o verde que você está vendo, é o gametófito. E ele será responsável por realizar a produção dos gametas, que vão dar origem lá na frente a um organismo diploide. Tá? O gametófito é haploide. E o gametófito vai gerar o gameta masculino, vai gerar o gameta feminino para poder fazer a fecundação e dar continuidade ao ciclo, tudo bem? Como vai acontecer isso? Né? O gametófito produzido ali, que estará produzindo, desculpa, os gametas, ele vai gerar um gameta que é móvel, um gameta que vai conseguir deslocar, que é o gameta masculino. Esse gameta masculino, ele é flagelado, tá? E o nome dele, galera, é
anterozoide. Nós produzimos espermatozoide e as plantas estarão produzindo ali nas briófitas os anterozoides. Perfeito? Ao mesmo tempo, haverá um gametófito, tá? Que é feminino, que estará gerando uma estrutura denominada oosfera. Tá? A oosfera seria o mesmo que o seu óvulo. Perfeito? Então, o gametófito masculino vai estar produzindo anterozoide e o gametófito feminino estará produzindo a oosfera. Ok? Aí vem o papel de obrigatoriamente serem dependentes da água. As briófitas serão dependentes da água. Por quê? Porque é através das gotas da chuva, é através dos respingos das águas que vêm ali dos rios, né, que estão margeando esses organismos, é que o anterozoide consegue nadar em direção à oosfera, realizando a fecundação, dando origem ao zigoto, ou célula-ovo. Nós temos um anterozoide haploide, nós temos uma oosfera haploide, que vão se unir gerando um zigoto diploide. Tudo bem? A partir deste momento, o que vai acontecer? Eu vou ter o desenvolvimento do meu embrião. Esse embrião dá origem ao esporófito, tá? O esporófito é conhecido como a fase transitória, né, das briófitas. Eu tenho uma fase duradoura e eu tenho uma fase transitória. Então, aqui eu tenho o meu gametófito, fecundou no gametófito e vai dar origem a um esporófito. Esse esporófito ele ficará ali por um pequeno período, exatamente no período reprodutivo. Então é uma fase transitória. Ele não fica neste organismo briófita o tempo todo. Eu estou vendo sempre o gametófito. O esporófito, ele depois de surgir, faz o seu papel no ciclo reprodutivo e vai desaparecer. Tudo bem? Nesse esporófito, eu terei uma estrutura na extremidade dele que é uma cápsula. Então eu tenho ali o gametófito, fecundou, gerou ali o zigoto desenvolveu, dando origem ao esporófito, beleza? E esse esporófito, na pontinha dele, tem uma cápsula, conhecida como calíptra. Essa cápsula se abre, tudo bem? E vai liberar os esporos. Esses esporos vão cair ao solo, dando origem a um broto, a um brotinho. Esse brotinho nós chamamos de protonema, tá? Então, cada esporo, ao cair ao solo, vai dar origem ao protonema. Este protonema, por sua vez, vai se desenvolver, dando origem à fase duradoura novamente, que é o gametófito. Então, o esporófito cai, gera o protonema, que se desenvolve no gametófito novamente. E aí eu fecho o ciclo reprodutivo. Tudo bem? Até aqui, relembrando, eu tenho o gametófito gerando os gametas, masculino e feminino, masculino anterozoide, feminino oosfera. A partir daí eu tenho a fecundação, que vai gerar o esporófito, fase transitória. Este, por sua vez, sofre a meiose, ele é 2N, né? Gameta com gameta, N com N, 2N, gerou o esporófito. A cápsula, lá dentro da cápsula, eu terei a meiose, libera os esporos, que são N, haploides, e eu tenho mais uma vez o desenvolvimento do gametófito. Perfeito? Nós olhamos o esquema do que estamos falando aqui. Então, lá no solo eu tenho os dois organismos. Eu tenho o gametófito masculino e eu tenho o gametófito feminino.
O gametófito masculino, galera, está dando origem ao anterozoide, o gameta masculino. E o gametófito feminino está dando origem, para mim, à oosfera. Perfeito? Esses dois se unem, gerando um zigoto. Este zigoto vai dar origem a um embrião, que, por sua vez, dará origem ao esporófito. Esta é a fase transitória. Tá? O que eu estou sempre vendo quando eu olho para o musgo, eu estou sempre olhando o gametófito, é a fase duradoura. Tá? Esta é a transitória, ela veio depois da fecundação dos gametas. Perfeito? Então eu estou vendo que esse embrião é diploide e ele se desenvolveu dando origem ao esporófito. Perfeito? Galera, aqui dentro dessa cápsula está rolando a meiose. Tá? Eu tinha 2N e agora terei esporos que são haploides novamente. Então eu tinha uma estrutura diploide, depois da meiose tornou-se esporos que são haploides. Isso está acontecendo, gente, sem encontro de gameta algum. O esporo não surgiu de uma fecundação, ou seja, ele veio de forma assexuada. Perfeito? E aqui? Aqui eu tenho o encontro dos gametas, eu tenho fecundação. Ora, se há fecundação, se há encontro de gametas, eu tenho uma fase sexuada. Perfeito? Então eu estou tendo uma alternância de gerações. Eu tenho uma fase sexuada, uma fase assexuada. Eu tenho uma fase totalmente haploide e tenho uma fase com organismo diploide. Tá? Eu tenho alternância de gerações, metagênese. Estes esporos caem ao solo, dando origem ao protonema. Ele se desenvolve em protonema. E tá vendo que esse cara, o protonema aqui, ele surgiu sem fecundação? Assexuado, tá? Então o protonema está se desenvolvendo em um novo gametófito, tá? Fechando o ciclo de reprodução das briófitas. Perfeito? Muito bem, galera. Aqui a gente está vendo o que está acontecendo enquanto divisão celular. Né? Lá dentro da cápsula, né, eu tenho a meiose acontecendo, eu tinha ali o esporófito, né, o diploide, dando origem aos esporos haploides. Então aqui aconteceu meiose. Tá? A partir daí, via mitose, eu tenho a formação de um organismo haploide novamente. Tá? Então eu tenho o desenvolvimento dos esporos em protonema, gerando o organismo haploide outra vez. Esse, através de mitose, geram os gametas que vão realizar a fecundação, formando um zigoto que vai se desenvolver ali no esporófito, onde acontece meiose novamente. Eu tenho um organismo diploide, eu tenho um organismo haploide. Logo eu tenho alternância de gerações, metagênese. É o que você vai estar vendo acontecer em praticamente todos os vegetais. Beleza? Aqui eu estou apresentando para você um musgo. Essa parte verdinha aqui está até grudada numa casca de árvore aqui, ó, galera. É o que vocês veem constantemente. É o que vocês estão vendo o tempo todo. Esta aqui é a fase duradoura. Aqui está o gametófito. Houve a fecundação, eu tenho o desenvolvimento dessa estrutura que vocês estão vendo longa aqui, com a cápsula na ponta, que é o esporófito. Né? Isso é transitório. Olha aqui que legal. Tem uma regra do lado mostrando como eles são pequenos. Né? É menos de 1 centímetro. Eu tenho basicamente 1 centímetro de comprimento, 1,5 centímetros, com a presença do esporófito. Tá? E lembre-se que essa fase aqui vai embora. Eu acabo ficando só com o gametófito. Perfeito? Olha o tamanho do gametófito olhando para a régua aqui, como é realmente pequenininha. O outro representante que eu tenho, olha lá o tapetão, ó, é o que você vê na árvore. Beleza? Esse é o musgo. O outro é hepática. Tá? Você vê também aí em tronco de árvore, em muros, parede, né? Rocha, sempre um ambiente sombreado e úmido.
Por quê? Eles são dependentes da água para fecundação. Eu não posso ficar onde tenha muita insolação ali, eu não posso ter radiação solar ali o tempo todo, né? Eu tenho o aquecimento da superfície, consequentemente a água vai embora e eu não consigo me reproduzir, beleza? Então aqui estão as hepáticas. Galera, acabamos o conteúdo. Eu espero que todos vocês tenham entendido. Eu peço que vocês estudem bastante o tema, tá? Porque os vegetais fogem um pouco da nossa rotina, é um pouco diferente do animal, que fica mais fácil você fazer uma relação, você conseguir entender alguma coisa, o vegetal não. Então eu peço que vocês estudem o tempo todo, perfeito? Continuem se cuidando, tá? E se dedicando como vocês estão. Tá? Dou aqui os meus parabéns a todos vocês, eu tenho acompanhado no grupo de vocês aí a participação, estou muito orgulhoso da participação que vocês estão tendo. Continue assim que a gente vai longe, tá? Um fortíssimo abraço, um grande beijo e fique com Deus.